O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Olá pessoal, começamos agora mais um episódio do nosso podcast Cadê Meu Norte? Eu me chamo Marcos Fulador e sou mestrando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UniOeste, Campus Francisco Beltrão. Lembrando que esse podcast é promovido por acadêmicos e professores do curso de Geografia da UniOeste, Campus Beltrão. E hoje nós temos o privilégio e a honra de entrevistar e conversar com a professora Mafalda Nese Francisquete. Então seja muito bem-vinda, prof. Sinta-se muito à vontade para o nosso bate-papo, para a nossa conversa. A professora Mafalda, então, ela é professora dos cursos de Geografia e Licenciatura e Bacharelado aqui da UniOeste Campus Francisco Beltrão e também é professora do Programa de Pós-Graduação, nível mestrado e doutorado da Geografia e também do Programa de Pós-Graduação em Educação. E para iniciar esse bate-papo, prof, queria que você se apresentasse inicialmente e também contasse um pouquinho sobre a trajetória acadêmica, né? Do motivo que levou a escolher a geografia, das oportunidades que apareceram no trajeto da geografia, depois também o mestrado, o doutorado, e em que linhas de pesquisa o prof foi se inserindo na pesquisa geográfica. Ok, bom dia a todos. E é um prazer estar aqui, né, com vocês e participar desse evento, que é um evento, né, para nós que estamos trabalhando aqui, a gente sabe o que isso significa. E um desafio também, né, pela temática, Cadê Meu Norte? Esse é a grande questão e o osco que a gente tem enquanto professor, principalmente professor de geografia, né? Agradeço muito pelo convite. E a minha trajetória, ela é bastante simples, como a minha vida também é, e eu queria ser professora de geografia. Aí quando eu fiz aqui na antiga Facibel, era bacharelado de geografia junto e licenciatura junto, 4 mais 1. Então a gente fazia as 4 e mais 1 de prática de ensino. Até aquela época, eu queria pesquisar no ensino, mas não era diferente. Era para ser professor, fazia estágio. E daí para ser bacharel, fazia pesquisa. A minha pesquisa naquela época foi integração agrícola, porque era o auge desse momento, né? Assim, foi bem importante, gostei muito de ter feito, foi bem significativo a pesquisa. Mas o meu alvo era exatamente o ensino, porque eu tinha minhas dificuldades enquanto professora. Eu trabalhava de primeira nas séries iniciais, aí eu trabalhava de quinta, oitava, ensino médio, cursinho, tudo isso. E eu tinha dificuldade de compreender como que os alunos aprendiam e por que eles ficavam tão desanimados. E interessante, ontem eu fui visitar uma escola aqui, né, aqui em Francisco Beltrão, ensino médio, um terceiro, e achei os alunos desanimados. Então, me parece que não mudou muita coisa, eu fiquei muito desesperada. E mais desesperada eu fiquei quando eu conversei com a professora e ela me disse que faltam 9 anos para se aposentar e que ela já estava muito cansada, uma pessoa super nova. Eu fiquei mais desesperada ainda. Porque o que isso significa? Essa canseira esse trabalho está sendo pesado, né? Então, está sendo pesado para o estudante e está sendo pesado para o professor. E aí, como eu vi que eu não conseguia fazer pesquisa no ensino, eu comecei. Aquelas épocas, a gente não sabia, eu não sabia o que era mestrado, né? Não é como agora, que as pessoas já entram sabendo o que vão fazer. Eu não sabia o que era, eu só sabia que naquele lugar, naqueles cursos, a gente podia fazer pesquisa no ensino. E aí eu fui
um mestrado em educação, que era um convênio da Unicentro com a Unicamp, e fui sem conhecer ninguém e tal. E para minha sorte, tinha uma professora, que inclusive faleceu faz 15 dias, a Dulce Pompeu de Camargo, que ela era da Unicamp, e ela pesquisava educação indígena. E ela era da geografia. Eu só entrei por causa disso, vocês sabem, né, que é orientador que tem que ter afinidade, mas eu não sabia disso. Então, ela, quando viu o meu projeto, que era sobre ensino, ela pegou, foi a minha sorte, foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida. Porque daí eu comecei a pesquisar, bem, do mestrado, e aí depois o doutorado, e depois o pós-doutorado, eu só pesquisei ensino. Mas o que significa pesquisar ensino, né? Ensinar, o que é pesquisar ensino? É como dar aula? É como escrever no quadro? Né? Não, pesquisar ensino significa compreender o que acontece, quais são as teorias que fazem, que dão um patamar para o professor compreender se o estudante aprendeu ou não. Porque o nosso desafio, cadê meu norte, né? Meu norte como professor é saber se o meu aluno aprendeu, né? E às vezes o aluno está de corpo presente, mas ele está muito distante, ele está aí por causa da falta, por causa da presença. Quem foi meu aluno aí sabe, né? Que eu controlo, não controladora no sentido de ter que ter, mas eu fico cuidando se o aluno está na sala, ou se ele fica só no barzinho, se tudo é mais importante do que a sala de aula. Isso dá um indicativo para a gente, que de repente não é o curso, ou a idade que a gente tem e tal. Bem, aí eu já no mestrado, então, eu pesquisei para ver como que era o processo de ensino-aprendizagem, como que o professor conseguia perceber se o aluno aprendia ou não, né? Aí no doutorado, sempre eu tive levando assim a questão do Caderno Norte, que é a cartografia, né? Então, eu sempre puxo para essa perspectiva da cartografia. Por quê? Porque não adianta eu ensinar nenhum conteúdo se eu não orientar o estudante no espaço onde ele vive. E nós, da geografia, o que é que nós estudamos se não é espaço geográfico? Então, se eu não sei, por exemplo, agora, cadê meu norte? Nós estamos no equinócio de outono, né? Aqui no sul, primavera no norte, no hemisfério norte. Então começa por aí a compreensão do espaço de onde a gente está. Agora o meu norte, aí é o grande enrosco, né? Porque o meu, como o de vocês, como o de todo mundo, é móvel. E aonde ele sempre está na frente. E aonde a gente vai, a gente leva ele. Então não necessariamente ele coincide com o norte da Terra, né? E para que a gente esteja orientado no espaço, tem que coincidir o norte, ou o leste, ou o oeste, ou o sul com o da Terra. Aí eu estarei orientado. Aí vem o norte que me interessa. Mas o norte de referência, isso aí cada um leva onde quiser, principalmente gente que é móvel. Então, para ensinar isso é muito complicado, porque é uma parte muito abstrata. Porque vejam só, a cartografia ela trabalha com representação e ai de quem não usar. Ai de quem não trabalhar a geografia que não seja pela representação. Por quê? Porque deixa a visão do estudante muito limitada. Porque a gente não consegue, eu sempre brinco, a não ser que a gente pudesse voar de avião, né, pelo espaço que a gente quisesse estudar. Aí tá, agora tem os drones, etc e tal, mas até chegar, vocês têm, até chegar aqui, para o professor usar, então a gente tem que usar os recursos que a gente tem. Aí no doutorado eu continuei com essa questão da cartografia, sempre me desafiando para ver o entendimento que seria possível como aluno. E daí no pós-doutorado eu resolvi trabalhar com a questão dos livros didáticos, porque na minha pesquisa eu descobri que o grande, e continua, tá? Que o grande problema de ensinar do professor de geografia da rede básica é que no livro didático ele não vai achar nada do Paraná e nada do município. E trabalhar 40 horas do jeito que o nosso professor trabalha, ele não vai ter condições de trabalhar. Aí diz, não, mas se o professor tem trabalho, mas não trabalha, até porque existe um controle do Estado, da Secretaria, que o professor tem que preencher tudo até com as atividades. Quer dizer, cada vez mais aumenta o controle, cada vez mais diminui a autonomia do professor. Então, uma coisa é que a gente fala e outra coisa é que a gente faz, né? Eu sempre me refiro à Marina, que ela está na extensão, né? Eu faço extensão, nunca registro nada, eu já falei isso com a Marina. Eu me nego a muitas coisas dentro da universidade por causa da burocracia. Mas isso não significa dizer que o professor não faz. Ele faz. Mas você faz um projetinho, um projeto de um evento, é uma burocracia do cão. Para gente que não tem tempo, a gente não tem tempo. Nós não temos tempo. Fica bem complicado, né? E, assim, eu acho que
todas as escolas, não é só a universidade, todas as escolas, elas não descobriram ainda o modo de deixar o professor ter autonomia. Então eu falo assim muito em protagonistas, eu nem gosto dessa palavra. Eu não gosto, não uso, exatamente por isso, né? E aí eu descobri, gente, eu fiz 10 anos, eu pesquisei livros didáticos dos últimos 10 anos, em 2008 fiz isso, e a única coisa que eu encontrei nos livros didáticos sobre o Paraná só tinha aparecido o Paraná na região sul, quando ele estava junto com a região sul. E apareceu uma rocha de Ponta Grossa, que era aquele cálice, né? E nem falava que era de Ponta Grossa, nem mencionava que era o Paraná. E hoje, continua a mesma coisa, porque não precisa nem fazer pesquisa. Por quê? Porque as grandes editoras estão nos grandes centros, né? Então o que nós temos aí, por que o professor segue o livro didático? Porque é o que ele tem com mais qualidade. Porque ele está junto com o aluno seguindo uma qualidade, porque ele é avaliado, ele é atualizado de 3 em 3 anos, tem várias equipes muito competentes que avaliam esses livros para evitar maior número deles possíveis, né? Então, para a gente mudar essa realidade, não sei quando, né? Mas nós temos que ter a consciência. Em decorrência disso, aí começamos a fazer pesquisa, então, depois que abriu os programas aqui, tanto no da educação, quanto no trabalho no mestrado de educação, quanto no da geografia, o mestrado e doutorado, a gente começou a fazer pesquisa nessas linhas, né? Como é que é trabalhar pela cartografia do território, né? Como que é trabalhar o território de Francisco Beltrão? Por que Francisco Beltrão tem o território dessa maneira, né? Como é que no mapa aparece isso? Mas para chegar nisso, o que aconteceu, né? Então, tem vários trabalhos já que foram feitos nisso, muito nós estamos primando agora pelo estudo do lugar, do município, que é a deficiência que tem. Nós trabalhamos também com a questão da educação inclusiva, né? Eu falo e vocês ficam imaginando, imagine vocês, porque eu sempre falo na perspectiva minha, eu enquanto professora. Se chega um cego na tua aula, o que você vai trabalhar, tá? Se chega um surdo, como que você vai trabalhar, tá? E cartografia, principalmente, no caso, né? Porque não tem... Gente, eu estou falando cartografia, mas não, cartografia só tem no curso de geografia. Mas a cartografia que eu estou falando é aquela linguagem da geografia. Então, não é que tem que ter cartografia, vai trabalhar cartografia lá na educação básica, não tem cartografia? Claro que tem. Eu estava olhando aqui, ó, quem que escapa? Ninguém escapa, né? Se digo, ninguém escapa, não tem como. Como que nós vamos ter uma visão global de algo que a gente não consegue olhar, né? A nossa visão, ela se detém a paisagem limitada pelo ângulo do olhar, a não ser que a gente move, ainda bem que a gente consegue mover, né? Por isso que eu digo norte, a gente leva para onde a gente quer, aí a gente olha. Mas além da paisagem, é pela representação, pelas viagens que a gente faz, pelas excursões que a gente faz, etc. e tal. E o restante é pela linguagem. E a linguagem é a cartografia. Então eu trabalho nessa perspectiva da cartografia enquanto ciência. No doutorado foi essa tese que eu defendi, porque até então a cartografia escolar ela não era reconhecida, né? E aí na tese até o professor Eliseu ficou exposto, a Beatriz conhece, não sei se vocês conhecem. Eu falo, Mafalda, será que tu se arrisca? Eu vou me arriscar, seja mais do que não ser, e a gente precisa saber. E deu certo, realmente a cartografia é uma ciência, como o ensino, como tudo isso. Mas, para se tornar uma ciência, está longe da nossa realidade. Está muito longe da nossa realidade. Até pelos preconceitos que a gente tem em algumas coisas dentro da geografia, né? E a gente trabalha muito fragmentado ainda, né? Muito separado, muito isso aí não vejo que vai melhorar a curto espaço de tempo. Mas aí a gente começou, aí a gente trabalhou com surdos, aí criamos, teve um orientando meu, o Tiago, que ele é formado em Libras, mas ele é formado em Geografia. E ele encontrou dificuldade, que ele não sabia ensinar cartografia para os alunos lá, né? Ele não entendia. Aí criamos um alfabeto, tá? Um alfabeto com conceitos de geografia de orientação, de norte, de tudo. E foi uma maravilha. Tanto que o Tiago agora, ele entrou no doutorado em letras na Unicentro, na Unioeste, e ele encontrou um especialista específico em surdos. Então ele vai continuar o trabalho, ele é da geografia. Então veja aonde que a geografia tem que ir beber água, né? Tem que beber água para poder dar conta do ensino. O que eu quero dizer? Então, ensino não é
ensinar como que o professor ensina. Não, fazer ciência no ensino é possibilitar que o conhecimento aconteça. Como que acontece? Como que eu sei que o aluno aprende? Não é a prova, não é a avaliação por si só. Ela é importante, mas não é. São as atitudes geográficas. Tá? Não é qualquer atitude, não. Atitudes geográficas. Isso que a gente vê, né? Não, eu ia comentar, prof, que é tão grandioso assim a perspectiva do ensino de geografia, né? Tão complexo e heterogêneo também, né? Nas diversas realidades, nas diversas minuciosidades, desde o ensino em sala de aula, a questão também curricular, a questão da organização do trabalho pedagógico, a questão da metodologia que vai trabalhar, e também muito mais do que a geografia, de buscar a realidade também desse estudante, a partir desse estudante, o que a gente pode contribuir enquanto professores, enquanto mediadores nesse sentido, para o conhecimento ser alcançado, né? E como o prof falou, eu acho que é nessa prática que a gente vai conseguir analisar se a gente alcançou ou não, né? E aí nesse sentido, também juntando com a fala da prof, né? A cartografia escolar, ela, como o prof comentou, diante dessas pesquisas que a prof vem realizando, né? Acho que ela se torna muito importante também desde os anos iniciais até o ensino médio, porque ela é permanente, né, nas relações do dia a dia. E aí, como que a prof poderia comentar para a gente também sobre essa construção socioespacial do estudante a partir da cartografia escolar, né? Nesse caso, qual que é a importância da gente trabalhar uma cartografia escolar que de fato leve para o dia a dia e que possibilite esse estudante a analisar? Também entendendo essa realidade deles, né, essa troca mútua, mas também entender esse espaço que ele vive de forma crítica, né? Analisar as minuciosidades e também intenções que tem dentro do espaço geográfico, né? E com o desenvolvimento do próprio estudante, com o passar do tempo, algumas coisas que vão desde os anos iniciais, o ensino fundamental, o ensino médio, vão se aprimorando para compreender esse espaço, né? Então, se eu não responder tudo, você volta. Tá. E você falando, eu me lembrei, eu fui apresentar um artigo em São Paulo, e era sobre cartografia escolar. E na sala estava o Martinelli. Vocês sabem a referência do professor Martinelli. Nossa, quando eu entrei na sala do professor Martinelli, claro, né, eu gelei. E aí eu falei, porque... Aí apresentei, eu tinha que apresentar, e daí eu falei, porque isso é fácil de compreender. Como terminou o professor Martinelli, uma fala, a cartografia não é fácil de compreender, entendeu? Então não é mesmo, nem a cartografia, nem ensino, nem aprender é fácil, nem ensinar é fácil, é tudo muito complexo, muito, muito complexo. Agora veja, quando o aluno, eu vou falar de quem é formado em geografia, nem deveria ser na educação básica, mas não é, porque eu já fiz tudo que foi experiência, não é. Aí fiz experiência com quem é formado em geografia, sai aqui do curso de geografia, pede para esse sujeito, para que ele te descreva, para que ele te explique a organização espacial. Pede, Marcos, pede para um colega teu, você vai ter a resposta, sabe? Então, assim, está muito desvinculado, a compreensão de que eu preciso saber o conteúdo, para que eu vou fazer com aquele conteúdo, é o que menos importa. E daí eu não vou saber fazer com aquele conteúdo o que é necessário para olhar ou ver o espaço. Marcos, eu vou falar um pouquinho, eu preciso falar sobre a cartografia inclusiva, sobre a questão dos mapas táteis, que agora nós estamos há 6 anos já desenvolvendo pesquisa sobre mapas táteis. E só agora que nós conseguimos concretizar, no ano passado com a Geliane, e agora com a Maiara, que vai defender no dia 11, até se vocês tiverem curiosidade, porque quem que nós convidamos? Convidamos pessoas exatamente tipo o Martinelli, assim, só que o professor Martinelli, eu queria convidar ele, mas ele não remoto, ele não aceita. E daí nós convidamos a Calai, a Ana Cavalcante e a Roseni, que é da UFSC, que são pessoas especificamente dessas áreas. Então elas vão tirar as nossas ingenuidades, tá? Então nós fizemos uma pesquisa de 4 anos, mas aonde ficaram as nossas ingenuidades, né? E aí o que a Maiara fez? Em decorrência do que ela tinha descoberto no mestrado, que ela acompanhou uma aluna cega, e a trilha tátil, onde ela acompanhou, terminava no rio. Então se aquela pessoa fosse pela trilha tátil, ia cair dentro do rio, perto da casa dela. Então quer dizer, o que acontece? Né? O que é inclusão? Então a gente fala em inclusão, mas a gente só fala, né? Só fala.
aqui na universidade, não sei se você sabe, tem o PEE, né, que faz o acompanhamento e tal, para auxiliar os cursos, né. Então, o que nós fizemos? Tudo manual, artesanato, a base de todos os mapas, conforme a necessidade deles, do cego. Depois de feito isso, foi dado para eles lerem. Foi refeito, vocês não imaginam quantas vezes aquelas bases, porque eles liam, né? Eles liam, não era o que a gente achava que a gente tinha falado. Então, a gente tinha que mudar. Depois da base pronta, daí é tranquilo, daí a gente tem a máquina termoforme, no Revit, aí a gente imprime, aí não tem problema em imprimir, fica o mapa em alto relevo, daí o cego, ele vai tatear, né, ele vai fazer a leitura. Só que essas bases também, elas não duram muito tempo, né, porque a máquina ela é quente, então ele vai deformando a base. Então, para vocês imaginarem, e isso é uma linguagem específica. Quem começou com essa questão foi o Benjamin Constante no Rio de Janeiro. Aí depois a Almeida, da Unesp, e aí tem muitos professores que se dedicaram a essa linguagem da cartografia tátil. Aí nós temos o laboratório, a tática da UFSC, onde nós pegamos vários símbolos e signos de todos esses laboratórios que criaram, e nós, pelo Revit, criamos o restante que a gente precisava adaptado à nossa região. Então, isso que a Mayara vai defender, né? Então, quer dizer, a gente está... Aí agora, depois disso, a gente vai começar a pesquisar a questão dos gráficos, porque na geografia a gente diz muito gráfico, né? Então, para o aluno cego, como é que ele vai interpretar um gráfico? Então, gráficos, essas questões todas, que nós precisamos estar preparados na geografia para receber, né? Então... E acho que é muito importante mesmo, né, esse trabalho que vem sendo desenvolvido, e também para quem não conhece, se pode puder falar um pouquinho sobre o que é o RET, né? Que é o grupo de pesquisa, né? O RET é um grupo de pesquisa que ele é formado por professores de geografia e pedagogia, exatamente porque ele tem essa característica, que é pesquisar a educação, formação de professores, ensino-aprendizagem, e ele fez 20 anos agora, o ano passado, em novembro, né? 20 anos. Ele foi um dos primeiros grupos que se constituiu aqui na universidade, e desde a constituição dele, ele trabalha com formação de professores, tem vários professores de várias áreas do conhecimento, né? Então, aí a gente faz pesquisas coletivas, que o RET ele tem uma pesquisa sempre coletiva. Todo mundo tem que contribuir com as especificidades deles, com a formação deles naquela pesquisa. E daí tem as individuais que cada um faz conforme a sua necessidade, seus orientandos ou sua linha de pesquisa. Eu queria falar também sobre a importância, pode que vocês digam, você vai indicar a leitura? Gente, é muita leitura. Quem pesquisa cartografia escolar, tem bastante gente pesquisando, muita gente pesquisando. O que eu indicaria para vocês, olhem as teses, porque teses e dissertações é o que a gente tem de mais atualizado. E a cartografia escolar não adianta, ela tem que ser atualizada porque ela vai mudando. Vocês estão vendo que nós estamos ainda criando os símbolos e os signos para ter uma linguagem universal que a gente não tem, né? Então a gente está criando isso. Então o que eu indicaria, tem os básicos que vocês vão, mas essa mais no geral, mas eu indicaria que vocês olhem dissertações e teses dos últimos 10 anos. Sim, porque eu acho que também ocupar esses espaços, né? Acho que o ensino de geografia cada vez mais, acho que ele sempre foi importante, sempre se tornou importante, né? Mas se ele não fizer essa resistência de chamar e trazer esses temas para o debate, né? Para divulgar, para trazer essa abordagem que acontece em sala de aula, tanto no ensino básico como na graduação, no ensino superior, na formação de professores, na pós-graduação, acho que é um movimento constante, né? Eu acho que a Prof também vem e foi desenvolvendo isso enquanto resistência, né, para fortalecer e para dizer, não, o ensino de geografia é importante, ele precisa ser consolidado, ele precisa ter estrutura, precisa ter financiamento, precisa ter... porque essa é a realidade, né? Nós formamos professores, né, que vão estar na escola, então a melhor forma para que ocorra essa formação de professores, né? E aí a universidade tem um papel fundamental nesse processo, né, desde a pesquisa, a extensão, a sala de aula, né? E aí como tudo isso vai produzindo e construindo, a partir desses processos, possibilidades desses professores estarem em sala de aula e poder trabalhar esses conteúdos da melhor forma possível, sempre visando essa dinâmica do aluno também, né?
resistência, Marcos, se dá pela certeza que a gente tem na necessidade de mudança. Se o ensino de geografia estivesse muito bem obrigado, eu seria a primeira a descansar. Eu seria a primeira. Mas eu acabei de falar para vocês que eu fui ontem, tá? Eu vim desiludida. Essa noite eu tive problema para dormir, porque eu imaginava que as coisas já teriam mudado bastante, né? No terceiro ano, com 13 alunos, gente, vocês não têm noção, sabe? Eu fiquei assim, desiludida. E aí, veio o professor na mesma situação. Isso tem explicação, tá? E não é culpa. Não adianta culpar. Nós temos que... O que acontece? Aí eu fui investigando aquilo que eu falei para vocês. É só controle, sabe? Então o professor é um robô preenchendo coisa, dizendo que fez, e o aluno, aquele conteúdo, não sabe nem o que vai usar, sabe nem para que vai usar. Ele não quer fazer geografia porque ele odeia, né? Porque ele não quer ser professor. Até porque ser professor, né? Tá todo mundo mal aí, né? Todo mundo desanimado, morrendo na sala de aula. Ser professor para quê? Ele quer ser feliz, ainda mais o nosso jovem ali de 17 anos, ele quer ser feliz, e eu concordo, não pode abrir mão disso, né? Então, quando que nós vamos desmistificar esse preconceito, que ser professor é uma tragédia, que ser professor é ser infeliz? Quem disse? Né? Quem disse? Então, a gente tem que cuidar muito disso também. E muitas outras coisas que acontecem. E para mudar essa realidade, nós precisamos mudar posturas geográficas. Não é a minha postura de comportamento, é a minha postura geográfica, tá? É que o aluno compreenda. Uma vez eu fui na casa de uma senhora, eu sempre conto isso porque no caso de uma senhora, e ela tinha uma folhagem na área, e ela queria que aquela folhagem desenvolvesse daquele jeito, né? E aí eu olhei, ela tinha aquele fio de pescar por baixo para não aparecer, né? Eu sempre fui muito curiosa dessas coisas, né? Daí ela prendia a folhagem para ir de onde ela queria. Mas a folhagem ficou tortinha, por quê? Porque ela procurava luz solar. Mas a dona dela queria que ela desenvolvesse para aquele lado que ela queria. Então amarrou, mas a parte onde a planta estava livre, ela procurava a luz. Então ficou tortinha. Por essas e outras coisas da vida da gente, que a nossa vida só não é melhor porque a gente não compreende o espaço geográfico onde a gente vive e a proporção que isso tem. Eu me lembro que quando eu comecei a conversar com o professor Sérgio Claudino de Portugal, que a gente faz junto, ele é do RETRO também, a gente faz essas parcerias, que a gente trabalha com o Nós Propomos, que é um projeto internacional, que foi por isso que eu fui visitar essa escola ontem. E faz uns 15 anos que eu tenho contato com ele, mas era na época que só tinha e-mail. E eu descobri que ele era do ensino, imagine, há 15 anos, mais uns 18 anos. Falei, ensino? Portugal? Vamos ver como é que é. Então eu mandava os e-mails para ele me mandava cartas, me alimentava com aquelas aulas. E a gente foi trocando informação. Claro que a realidade deles é um pouco diferente, afinal, no Brasil nós temos 500 anos, eles têm quantos, né? Então é um pouco diferente, alguns problemas são semelhantes, mas eles têm algumas questões assim bem diferentes que dá pra gente trocar informação, sabe? É bem importante isso. Eu acho que, na verdade, se a gente tivesse tempo, a gente poderia ficar aqui um dia, 2, 3 até para dar conta de tantos assuntos que são pertinentes, né, para a nossa vida enquanto futuros professores, geógrafos e também nessa relação. E aí, para finalizar, eu acho que se a prof quiser comentar mais alguma consideração final, na verdade, né, a gente também percebeu a importância dos grupos de pesquisa, do RETRO, por exemplo, nessas articulações de pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, enquanto também graduação, mas também enquanto a pós-graduação, né, que a prof tem esse espaço, esse caminho ali, né. Então, desde mapas táteis, a educação inclusiva, né, com alunos surdos, alunos cegos, ao Nós Propomos, que é um projeto internacional, que é a partir dessa prática no lugar também, né. Então, a partir dessas pesquisas, a gente percebe a amplitude que é a geografia e o quão cheio de possibilidades nós temos, né? Eu vou dar um exemplo, porque eu tenho muitos para dar, mas eu vou dar um exemplo que me veio agora. O ano passado, que daí tem o evento que nós propomos cada 2 anos, né? E o ano passado aconteceu aqui no Brasil, foi híbrido. E era para ser 2019, daí foi por causa da pandemia. E aí apresenta os trabalhos de quem desenvolveu, os alunos apresentam, daí tem concurso de textos, etc. E tal. Teve uma aluna de Tapejara do Oeste, que é da onde a Graciela desenvolve um projeto lá, do 8º,
do 8º ano, ela mandou o texto. E ela foi classificada a única do Brasil. Gente, eu estava assistindo aquele dia que, né, modo eu estava assistindo. Vocês acham? Capaz, a gente aqui, né, que a gente faz esses trabalhinhos, assim, tipo formiguinha, que parece que não tem significado, não tem importância, quando deu o nome da menina, da onde que ela era, da Unioeste, nós propomos a Unioeste Francisco Beltrão. Gente, juro, se eu tivesse problema de coração, ia me dar um infarto. Ia me dar um infarto. Eu fiquei, o meu corpo todo tremia, eu falei, não acredito que eu estou ouvindo. Aí vocês imaginem, uma criança na 8ª série ganhar um prêmio internacional, a única do Brasil. O que significa isso? Aí, imagine, para Itapejara do Oeste, o que isso significa? A Câmara de Vereadores fez o AUE lá e fez uma menção honrosa. Claro que nós fomos aqui pelo Oeste, mas eu, não sei se você chegou ali, Nesse dia eu não consegui. tá. Os pais dela, gente, eu fico só observando, os pais dessa menina, vocês não têm noção, sabe? Pessoas humildes, claro, na nossa região, o que a gente quer, né? Quem que não é, né? E humildes, e saber a filha recebendo uma timidez, imagina, no 8º ano, uma timidez recebendo isso, gente, foi uma coisa assim fantástica. Agora imagina que bom deu isso nos alunos, né? Nos colegas que estão fazendo o projeto. Então, por esse caminho que eu acho que a gente vai mudar a realidade espacial geográfica, né? Porque a gente faz pesquisa com eles, análise do espaço geográfico. E eu nunca me esqueço, em 2017, a primeira vez que eu saí com um grupo para ver como é que era, eles não viam problema na cidade deles. Gente, nós passamos, e eu tive para ver, tinha um esgoto a céu aberto. Eles não viram. Tinha cachorro solto, tinha um com coleira. Eles diziam, olha, tem que trabalhar os animais, porque eles não são bem cuidados. Tinha cachorro com coleira, como que não é bem cuidado? Quer dizer, olha o olhar geográfico nenhum. Eu, depois de tudo que eu deixei eles olharem, tudo que eu falei, mas e voltei com eles, isso aqui, o que significa? Eles não conseguiam olhar esgoto, eles não conseguiam olhar lixo. Gente, nada, é só cachorro. Então, o que isso significa? Não que não deva, pelo amor de Deus. Mas o que isso significa? É olhar espacial, Marcos. Que olhar espacial é esse? Eu só fico dentro da sala e a geografia é a geografia do livro didático. Eu vou ouvir outra? Não. Quem tem filho aí, eu sei que Beatriz tem, não sei se tem mais alguém que tenha, sabe que muita sustentação geográfica se dá em casa, né? Muita sustentação geográfica se dá em casa. Então, quer dizer, precisamos mudar essa realidade, sim. Não para que eles sejam professores de geografia e nem geógrafos, quem quer seja e seja bem-vindo, mas para que eles tenham noção espacial, para que eles saibam ler o espaço onde vive. Por isso que eu digo, gente, como é que pode, né? Não valorizarem a geografia? Ele vive aonde, né? Aonde que a gente vive que não é? Agora só, nesse momento de equinócio também, que, né, dá asas à imaginação da gente pensar onde a gente está, por que estamos vivendo isso. Isso é um desafio. Mas eu acho que é isso, prof. Pelo decorrer da hora, a gente então fica muito feliz de ter recebido a prof. Para dar tantas contribuições para pensar também a geografia, o ensino de geografia e a nossa prática também. E nós então hoje encerramos por aqui. Agradecemos a participação da prof. Também esperamos contar futuramente com as próximas programações dos podcasts, contar também com outras entrevistas como a Maiara, com o trabalho do Mapatati, né? Mas hoje encerramos aqui. Você que está assistindo, dê o seu like, compartilhe com os amigos, com os vizinhos, com os colegas, e nos ajude a divulgar essa geografia que é tão importante, tão preciosa para nós e para a vida do cotidiano. É isso. Eu quero encerrar só dizendo, as pessoas que eu falei foram as que fizeram pesquisa por último, mas tem muita gente que fez pesquisa, tá? Então não é que não tenha, e eu só não falei porque somos os últimos aí. E a Ana Cláudia, que inclusive é professora, ela fez específico sobre a cartografia tátil, um material inédito que a gente vai lançar livro, tá? E é sobre a questão do município, tá? Um material que não tem pelas pesquisas que foram feitas na Secretaria da Educação. Porque vocês sabem que nós temos a formação de primeira a quarta série, não é na geografia, é na pedagogia. Eu não estou dizendo que isso seja ruim, não. Mas eu estou dizendo que a geografia precisa olhar também para as séries iniciais. Muito para as séries iniciais, que é a base. Aí tem o trabalho da Dulcinéia, que ela, direita e esquerda, lá na pré-escola, que começa, a cartografia começa lá.
você não conhece alguém que diz direita, aliança, onde é que está a aliança? Isso são, aí começa a mostrar as deficiências na questão de orientação. E isso repercute no meu norte, porque quem não sabe, ou põe uma fitinha, quando vai para a autoescola põe a fita, né, para saber, porque o instrutor vai dizer vira direita ou vira esquerda, e daí se ele se perde ele vai reprovar. Eu vi muita gente fazer isso. Isso demonstra lá na alfabetização cartográfica. Eu não trabalho com alfabetização cartográfica, é uma linha também da cartografia, eu trabalho com leiturização, que é ler a representação para interpretar o espaço, né? Mas tem muitos autores que trabalham, por exemplo, a Castelar, a própria do Almeida, que daí eles também trabalham, elas trabalham com outra perspectiva teórica. É isso, muito obrigada, agradeço muito a oportunidade. Parabéns pela iniciativa de vocês. Nós agradecemos. E é isso, pessoal, então ficamos por aqui e até mais.